Quando Karina Rondini tinha 2 anos, sua mãe Fátima ouviu de médicos que as manchinhas no corpo da bebê, chamadas de café com leite, eram causadas por uma doença genética rara, a NF1, neurofibromatose tipo 1. Embora o diagnóstico tenha sido assustador desde o primeiro dia, os sinais mais evidentes da condição começaram quando Karina tinha 15 anos. Tumores, que se tornariam grandes com o tempo, começaram a crescer nos membros inferiores da adolescente, causando, além de dor e coceira, olhares e comentários preconceituosos de colegas de escola e até de desconhecidos. Em uma entrevista para o site Viva Bem em 2019, Karina, que na época estava com 29 anos, já tinha tumores que pesavam cerca de 40 quilos. Na época, ela contou que pela alta vascularização dos tumores, a presença de muitas veias, algumas com até 1 centímetro de largura, os procedimentos para a retirada das massas tinham alto risco de hemorragia e eram limitados. Os médicos não se propunham a tirar mais do que alguns quilos por cirurgia. Mas isso mudou um pouco depois. A expectativa para a melhora da qualidade de vida começou a mudar, quando, após participar de um documentário britânico sobre sua doença, Karina notou a repetição de um nome específico nos comentários deixados pelos espectadores. Estavam em inglês e depois que traduzi, vi que recomendavam um médico que já tinha retirado grandes tumores. Relembra, tratava-se do norte-americano McKay McKinnon, cirurgião plástico há 37 anos e com vasta experiência na retirada de tumores causados pela neurofibromatose, com alguns pacientes até mais comprometidos do que Karina. Em 2011, McKinnon chegou a deixar um paciente 90 quilos mais leve, após a remoção de tumores que cresciam em seu abdômen. O procedimento foi feito no French Vietnam Hospital, em Saigon, no Vietnã. Depois de muita pesquisa, a curitibana tornou sua missão trazer o especialista para realizar um feito semelhante em sua cidade natal. Com a ajuda de sua irmã, que vive no Canadá e fala inglês fluentemente, Karina entrou em contato com um americano. Após se inteirar do caso, analisar exames e conversar com a equipe médica do Hospital Marcelino Champagnat, onde a brasileira já havia realizado algumas cirurgias, McKinnon aceitou vir ao Brasil. Começou então uma nova fase para Karina e sua família. Os custos hospitalares e de viagem do cirurgião girariam em torno de R$200 mil. A maior parte do valor foi arrecadada por meio de uma vaquinha feita pelo site Razões para Acreditar, mas a família também fez esforços. Vendemos o carro, economizamos muito, tudo pensando nessa cirurgia. Sem o nosso automóvel, ficou difícil até para a Karina se deslocar. Inclusive, uma vez precisamos ir até São Paulo de ônibus, com leito-cama, porque os bancos comuns não eram grandes o suficiente para ela. Conta Fátima, mãe de Karina. A viagem aconteceu com o objetivo de fazer uma ressonância pedida pelo médico em uma máquina maior do que a encontrada em Curitiba. Mas por conta dos tumores, o aparelho também não foi grande o bastante. Quando voltamos, nos indicaram fazer o exame em um hospital veterinário, mas a máquina estava quebrada. Conta a mãe. A cirurgia estava prevista para 2020, mas com um atraso para conseguir o valor necessário, aconteceu em 16 de novembro de 2021. A possibilidade de uma remoção tão extensa não era bem aceita por médicos brasileiros, mesmo se tratando de cirurgiões renomados e com muitos anos de experiência. Para McKinnon, há um certo pessimismo geral quando se trata de cirurgias de pacientes com neurofibromatose, mas a palavra inoperável, segundo ele, é somente um ponto de vista. Essa palavra deve estar entre aspas, porque em alguns casos eu não a aceito
e o de Karina foi um deles. É um caso perfeitamente possível de ser operado, diz o médico, explicando que isso não significa que a cirurgia é fácil. O tumor do neurofibroma provavelmente tem mais tecido vascular ao redor e dentro dele do que qualquer outro tipo de tumor. A cirurgia durou 11 horas. Conta, no total foram removidos 30 quilos e 400 gramas de tumores de Karina, o que representa cerca de 80% dos tumores que ela tinha no corpo. O restante ainda será removido em outra cirurgia menor, prevista para ser realizada pelos médicos brasileiros no Hospital Marcelino Champagnat, depois que Karina estiver bem recuperada desse procedimento. Outra crença comumente difundida entre os médicos brasileiros é a de que mesmo após a grande retirada, os tumores voltariam a crescer. McKinnon mostrou com outros pacientes que isso nem sempre é verdade e buscou fazer o mesmo com Karina. Ainda é cedo para dizer quais são os resultados, mas ela está se recuperando bem. A cirurgia radical, de fato, pode prevenir a recorrência de um tumor e estamos tentando buscar a base científica para essa hipótese. Isso faz parte da minha carreira. Pense na natureza. Se você aparar a flor no topo da planta, ela crescerá novamente, mas se você destruir as raízes da planta, isso não será possível. Essa pode ser uma analogia próxima ao que tento fazer com a neurofibromatose. Explica. O que pode acontecer pela doença ainda estar em curso e não ter cura é que os tumores surjam em outros lugares, mas no momento seu corpo não indica o aparecimento de novas lesões. A neurofibromatose surge em função de uma mutação genética que pode estar presente em um dos pais ou em suas células germinativas. Nesse caso, pai e mãe não apresentariam a doença, ou ainda ser uma mutação nova, um erro genético, como é o caso de Karina. Considerada inédita no Brasil pela quantidade de tumor retirado, a operação de Karina serviu de aprendizado para a equipe brasileira, que acompanhou o procedimento. Com certeza, não só eu, mas todos os outros cirurgiões e médicos residentes que participaram da cirurgia estão muito entusiasmados com o que pudemos aprender. Avalia Alfredo Benjamin Duarte da Silva, do Hospital Marcelino Champagnat. Karina ainda não pode se sentar por conta do risco de rompimento dos pontos, mas ela já foi capaz de dar os primeiros passos com as pernas novas. Quando perguntada sobre o que gostaria de fazer após sair do hospital, ela logo disse que pretende usar roupas novas. Agora vai ficar mais fácil encontrar peças como shorts e calças, que antes eu tinha que mandar fazer. Para os médicos, a cirurgia garantirá que Karina possa realizar muitas atividades que não eram possíveis antes, como caminhadas mais longas, retorno aos estudos e viagens. Pela extensão da cirurgia, o caminho de recuperação ainda será longo e a família continua a receber doações por meio de Pix através do CPF. Mas o Natal deste ano garante à mãe com toda certeza que será diferente. Temos muito que comemorar. Realmente, essa cirurgia será um divisor de águas na vida desta moça. Esse é o tipo de atualização que gostamos de dar aqui no canal, principalmente quando coisas boas e muitas vezes inesperadas acontecem, quando as pessoas unem forças para ajudar umas às outras. Se você que assistiu a esta história quiser e puder ajudar, o Pix de Karina está disponível aqui na descrição. O que você achou? Comente e não esqueça de clicar em gostei. E se você for novo por aqui, inscreva-se no canal para ter fácil acesso ao nosso conteúdo. Obrigado! As informações são de Viver Bem, imagens de reprodução. Edição NC. Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!